Tem uma questão paradoxal muito engraçada, não é engraçada, né? Mas enfim, paradoxal, muito contraditória, que é, geralmente, quando a gente fala para as pessoas e pergunta por que as pessoas não têm filhos, a questão, o fator econômico é um fator bastante prevalente. As pessoas falam assim, eu não tenho filho porque eu não tenho dinheiro para ter filhos, ou eu não tenho mais filhos porque eu não tenho dinheiro para ter mais filhos. Mas quando a gente olha o gráfico, a gente vê que os países mais pobres têm mais filhos. Sim. Então, se fosse uma relação diretamente proporcional entre renda e natalidade, os países pobres teriam menos filhos, mas não é inversamente proporcional. Quanto mais rico, e esse eu acho que para mim é um dos piores problemas, porque isso se dá da base ao topo, né? Porque faria sentido a gente pensar assim, então por que os nossos milionários, os nossos multimilionários não têm tantos filhos? Tirando o Elon Musk, que tem 11, os outros têm 1, tem 2, né? E deveria ser o contrário. Eu acho assim, se você é uma pessoa que atingiu uma certa bonança financeira, você, muito mais do que todos os outros, tem obrigação de ter mais filhos. Você tem uma obrigação moral de ter mais filhos. Você tem uma obrigação moral de participar mais da posteridade. Mas não é o que acontece. O pacto com o Mamon faz com que... Mas é verdade, o pacto com o Mamon. Mamonas assassinas. Porque o pacto com o Mamon faz o quê? Com que as pessoas que estão... quanto mais dinheiro você tem, mais conforto você tem, menos responsabilidade você pretende ter. Mais formas de ganhar dinheiro você pretende ter. Mais formas de maximizar o lucro você pretende encontrar. Para quem não sabe o que é Mamon, gente, Mamon é o demônio da usura, o demônio do dinheiro, né? É a entidade metafisicamente má que está atrelada à prosperidade financeira. E ao liberalismo. É o senhor do liberalismo. Então, quanto mais... Não à toa, você pode perceber que os casais se juntam buscando como que vão fazer algum patrimônio, não e como vão construir uma família. E isso também é resultado do fato de nós termos cidades que são agora avessas às comunidades. Você não pretende ter filho porque a cidade ela já é hostil a você. São Paulo, por exemplo, é um local hostil a uma comunidade. Sim. Logo é hostil a uma família. Né? Perfeito. Você vai viver em uma caixa quadrada chamada apartamento, ou então você vai ter uma casa que você vai precisar ter muros enormes para poder se proteger. Você vai ser atomizado, você vai ter seus filhos longe da sua família. Eu tava vendo, né? Por exemplo, é muito engraçado porque... Aí, botou ele. É engraçado porque hoje... a gente é obrigado a pagar, e pagar caro, para reconstruir aquilo que as gerações dos nossos pais tinham, que era o quê? Uma rede de apoio. Sim. O que era ter uma família 40 anos atrás, 40 não, mais, um pouquinho mais, 60 anos atrás, 70 anos atrás. Você, então, tinha um pai e uma mãe, você tinha seus filhos, e aí você tinha a sua sogra que era presente, provavelmente ela não trabalhava, ela ajudava essa mãe a participar e cuidar da vida desses filhos. Tinha uma tia, tinha uma prima, tinham várias crianças, as crianças mais velhas cuidavam das crianças mais menores. Era uma comunidade, não era um casal atomizado tendo que cuidar de uma criança. E quando você tem um caso, vamos lembrar daquele ditado em inglês que eu gosto muito, It takes a village to raise a child. É preciso de uma vila para criar uma criança. Sim. Se esperar que um pai e uma mãe sozinhos, atomizados, vão conseguir criar uma criança, e criar, eu digo, não só criar e educar, mas também ser capaz de propiciar os meios financeiros, né? O capital para criar uma criança, que é uma coisa cara, é muita exigência, é muito difícil para um pai e para uma mãe sozinho conseguir cumprir todas essas necessidades, ainda mais se a gente pensar que hoje um casal médio, de classe média, necessariamente vai precisar que o homem e a mulher trabalhem. Sim. E aí essas crianças vão ficar ou completamente desassistidas, ou vão ter que ser enfiadas aí num colégio de ensino vagabundo, provavelmente ideologicamente desalinhado com o que aqueles pais acreditam. Eu acho que, sinceramente, apesar de falarem muito sobre a parte de educação, etc., eu sou uma pessoa muito desacreditada do sistema educacional. Acho que o maior problema que nós temos é não existir realmente uma rede comunitária, não é? Com certeza. E isso também. E eu tenho outro problema que ajuda na dissolução de todo tipo de comunidade, que é o fato das pessoas estarem perdendo seu senso de responsabilidade. Sim. Para com a comunidade, né? Para com a comunidade. Muitos homens decidem não terem filhos para que não tenham responsabilidade com essa outra vida. Uhum. Porque eles pensam essa outra vida como um trabalho para eles. E mulheres também, né? E mulheres também, sem dúvida nenhuma.
Que pensam que opa, mas espera aí, eu só preciso sair com minhas amigas, eu só preciso... Mas é engraçado essa perspectiva, porque assim, culturalmente, o zeitgeist hoje é entender filhos a partir de uma lógica da perda. Sim. Então assim, eu tenho filhos e eu não quero ter filhos porque eu vou perder algo. Eu vou perder a minha liberdade, vou perder a noção de gastar meu dinheiro como eu quiser, vou perder o meu sono. Então as pessoas têm essa perspectiva, tipo, vou ter filho e então vou ter filho e vou perder algo. Sim. E não é assim, é ao contrário, você ganha, é difícil, dá trabalho, perde o sono, mas aquilo que você ganha é tão maior do que o que você deixa de ganhar, o que você perde, mas mesmo assim as pessoas hoje, né, e as pessoas, principalmente as pessoas sem filho, ou aquelas que são piores do que eu acho que são as pessoas sem filho, são aquelas, e principalmente mulheres, eu vejo mulheres fazendo isso muito mais do que homens, pelo menos em rede social, são aquelas mães que ressentem a maternidade. Isso eu acho uma coisa assim, completamente bizarra. Mãe na internet que faz vídeo ressentindo a maternidade, o pai abandona, né, que é um esculacho, assim, o pai que abandona uma criança é um esculacho. Mas a mãe que vai lá e fica fazendo vídeo na internet ressentindo a maternidade, isso eu acho assim, uma coisa tão bizarra, tão abjeta. É uma das coisas mais bonitas que uma mulher consegue fazer, que é gerar uma vida. E aí fica lá a dondoca na internet falando como ela ressente aquele filho. Imagina, uma mãe que faz isso não tá pensando que essa criança vai crescer um dia e vai ver o vídeo dela sendo ressentida na internet. É um negócio assim, completamente bizarro. Eu não consigo entender o que leva uma mãe a fazer um negócio desse. Eu também não consigo entender o que leva um pai a abandonar uma criança, né? Mas enfim, isso sou eu. Bom, e tem um ponto, né? Essa discussão me lembrou, depois fora do ar eu posso até falar com você, o que eu acabei de me lembrar aqui com essa discussão sobre filho. Mas existe um outro ponto que também deve ser colocado, que é você tem um problema claro da falta de entendimento sobre a sacralidade da maternidade. Porque aquela ali é como se fosse... existe uma única capacidade de milagre na vida da mulher, que é a condição de gerar uma vida. Uhum. O fato de você gerar uma vida é a única forma de você fazer a continuidade da própria vida, da própria espécie. Uhum. E essa continuidade da espécie está contida no seu ventre, significa que você é a portadora de um certo milagre. Com certeza. Isso tudo, como fazemos parte de uma sociedade completamente secularizada, essa dimensão sobre a vida, ela é completamente jogada de lado. Não existe nenhuma dimensão transcendental sobre a vida, porque a vida e de um cabrito e a vida de uma criança tem o mesmo valor. Menos valor, né? Vamos lembrar da Duda Salabert, né? Do deputado Duda Salabert, que acha que do rato. Defende a sistolia fetal até 9 meses, o partido dela, mas o rato não pode cair na armadilha de rato porque é cruel. Né? Então é inferior. A vida humana é inferior à vida animal para essas pessoas. Sim. É absurdo. Enfim. Uma coisa. E você falou sobre rede social. Bom, e muito. Só uma coisa. Sim, e muito interessante, muito curioso que essa proposição venha justamente de Duda, que não é uma pessoa que gesta, né? É muito interessante que isso esteja sendo então proposto por alguém que em alguma medida vive como é que eu posso colocar isso sem ser preso, né? Que vive de uma figura travestida de algo. Vamos colocar assim. De alguém que se traveste como potencial gestadora de uma vida, que existe como uma inversão, é essa a palavra que eu quero, como uma inversão da detentora desse milagre. Perfeito, é essa a palavra que eu queria. Não, o que eu ia falar é que eu vejo também em rede social, existe uma espécie de conteúdo, sempre que você vê um pai gravando qualquer coisa com a filha ou com o filho, muitos comentários, principalmente de mulheres, falando, então é isso que é ter pai presente? É essa sensação que você tem de ter uma figura paterna. São diversos, não é que seja assim, não é que seja um comentário, são diversos comentários nesse sentido, o que obviamente demonstra que há uma geração de mulheres que ressentem o fato delas terem sido abandonadas pela figura paterna, ou que a figura paterna, ainda que não tenha terminado com sua mãe,
tenha ficado dentro da mesma casa, não tenha desempenhado um papel de presença na vida dessas pessoas. O que, em última instância, faz com que elas acreditem que a reprodução, né, e o casamento seja um fardo e não uma benesse, não algo bom para a sua vida, não algo positivo. O que também faz com que acredite que achar um pai para seu filho seja um grande problema, porque ter o filho significa que você fará aposta em uma pessoa que pode simplesmente ser uma má pessoa. Né? Então, um mau pai pode gerar diversas consequências terríveis para as gerações seguintes. Claro. E isso é um problema também social, porque em algum ponto da história recente, abandonar os seus filhos parou de ser um ônus social. Né? Na sociedade, então, se a gente pensar na sociedade dos nossos avós, um pai que abandonasse um filho era alguém mal visto socialmente. As pessoas falam assim, eu não vou fazer negócio com você, porque, cara, se você foi desgraçado o suficiente para abandonar seus filhos, como que eu vou fazer negócio com você? É óbvio que você vai me sacanear. Se você não teve consideração pelos seus filhos, vai ter consideração por mim, que sou um parceiro de trabalho. Né? Então, a sociedade, em termos desse preconceito com pais que abandonavam os filhos, mantinha isso sob controle em alguma medida. Existia uma contraparte. Hoje não tem contraparte pro pai que abandona a criança. Né? Em alguma medida, o cara simplesmente abandona e foda-se. E eu acho que isso gera um efeito desintegrador societário, de sociedade, bizarramente alto e grotesco. E é algo que a gente precisa arrumar culturalmente. É uma falha cultural do liberalismo e do Ocidente que, assim, famílias desintegradas não existe nenhum tipo de ônus social. Pelo contrário, as pessoas batem palma. Ah, que legal, você se divorciou. Oba, tá livre, leve e solto. Tipo, pô, não, gente. Cara, divórcio, assim, alguém divorciado... É pra ser um trauma na vida da Desculpa, é pra ser um trauma, não é pra ser como... Não, tem aquele pessoal que faz festa de divórcio, você já viu? Isso aí é mulher tipo, que... igual festa de casamento, vai lá e faz... é mulher que tá com o butt heart... É verdade, a mulher tá com butt heart e aí faz festa. Ai, como eu estou feliz por ter terminado meu casamento. Aí chega em casa e chora. É isso. E vai passar os próximos 10 anos chorando. Sim, mas o problema é a rede social é mimética, né? Claro, o problema é que existe um mimetismo de rede social. Então, e uma tudo pessoa... também é uma performance que é mimetizada, simulacro. Exatamente. Assim. E aí a sociedade vai se desintegrando e vai indo pra casa do vinagre. Mulher que termina o casamento. Quer pôr? Passou 10 anos casada. Acho que cabe. Tá bom. Mulher passou 10 anos casada, terminou o casamento, vai comemorar que terminou o casamento. A menos que seu marido seja um agressor, ou assim, um bêbado, algo muito... Um vagabundo que não faz nada em casa, sei lá, mas que você tem um motivo... Agora, com exceção dessas coisas extremas, todo mundo sabe. Com o passar do tempo, tirando esse primeiro momento de euforia, tal, agora eu vou dar para todo mundo... Passou isso, vai sofrer. Vai sofrer. Porque foram 10 anos dividindo uma casa. 10 anos dividindo seus hábitos cotidianos. Deixa eu responder um comentário. Geralmente não comento. Claro. Tem um garoto aqui, o Original Caraçu. Esse cara é bobão, tá? Eu sei. Que ele tá com uma tese aqui, que é a tese mais bizarra de todas, dizendo que ter filho é um ato de egoísmo. Que as pessoas têm filho porque elas são egoístas, né? E porque elas são egoístas, elas vão ter filhos porque os filhos lhes trazem alegria. Deixa eu te contar uma coisa. Eu imagino, Original Caraçu, que você muito provavelmente não tenha filhos, tá? Ter filhos é uma das coisas mais altruístas que alguém pode fazer, porque assim, cara, quando você tem um filho, você não dorme, você abre mão do seu sono, você quer dormir. Você quer dormir, às vezes você tem reuniões importantes no dia seguinte, você tem trabalho para fazer, você quer dormir, você não consegue dormir porque a sua criança às vezes está doente, está chorando, às vezes você está numa reunião importante e seu filho ou sua filha cai na escola e quebra o braço, você tem que sair da sua reunião, às vezes você está falando assim, nossa, vou assistir um filme hoje e sua criança está com caganeira e aí você não pode fazer aquilo que você quer. Então assim, ter filho é uma lição de humildade e altruísmo o tempo inteiro. Então assim, quem tem filho, a última coisa que essa pessoa é egoísta. É óbvio que ela vai encontrar felicidade naquilo, porque a maior felicidade, a felicidade mais sublime da vida humana é doar-se para outra pessoa. E principalmente para um filho que é alguém que você ama tanto. Né? Mas não é um ato de egoísmo. Eu acho que você deveria rever e converse com pessoas que são pais, e que são pais assim, sem ressentimento, sabe? Que são bons pais e que entendem a dimensão e a profundidade de ser um pai e de ser uma mãe.
Porque assim, você falar que ser pai ou ser mãe é um ato de egoísmo significa quão desconectado você tá com a sua própria humanidade. Então, por favor, eu peço que você reveja isso. Muito obrigado. Nossa, Perfeito. Que resposta foi Caramba. essa, cara? Pô, eu sou pai, eu sei como é que é. Eu tenho Não, duas meninas. Por favor, paixão, você realmente é um... Obrigado. Pô, eu já falei isso 1000 vezes. Você é um exemplo pra mim aqui do MBL, cara. Vamos lá, ó. Bota os bichinhos pra nadar. Bota os bichinhos pra nadar. Calma, Pedrão. O Pedrão já falou que vai me meter no pau, agora vamos lá. Bota vai os jogar bichinhos pra dentro. nadar. Bota os bichinhos. Calma, Pedro. Fora do ar. Bom, Só uma fala- pergunta, antes disso, desculpa. Cara, eu tô chato, né? Interromper Não, assim. que isso? vambora. Traz Você, mais uma água pra mim, por favor. você é a favor de, caso cheguemos a uma situação de... Vai, peraí. Caso cheguemos numa situação de... Obrigado. Uma situação de que você... Porque perceba bem, apesar de falarem sobre... Perceba bem. Não, porque... Mais uma lá, depois a gente responde essa. Ter filho é você condenar outra pessoa ao sofrimento da vida. Vamos chegar Ai, nessa, vamos chegar. puta Vamos merda, chegar, velho. vamos chegar. A gente chega nesse ponto que as pessoas falam muito assim, como a gente até falou hoje sobre a manutenção da espécie, mas eu não acho que sejamos a mesma espécie do haitiano, e enfim, né? Acho que somos todos humanos, mas temos algumas diferenças fundamentais. Eu quero a manutenção da do meu povo, não necessariamente do outro povo. Como é que... Volta que eu tava pensando no Apesar no de que você tava falando. falarem muito sobre manutenção da espécie, não importa muito se somos todos humanos do mundo. O fato do haitiano reproduzir muito mais do que a gente, vamos supor que o Brasil reproduzir menos, o Haiti reproduzir muito mais, ficasse ali todo mundo numa taxa de reposição da espécie, ok? Pra mim não significa nada, porque eu quero a manutenção do meu povo, não necessariamente de outro povo. Claro. Né? Assim como você quer da sua família, por exemplo. Exato, exatamente. Eu não olho sob uma perspectiva universal, né, Tá. da espécie, mas como o meu povo, minha comunidade e por aí vai. Como diz o Antônio Sardinha, que é um grande nacionalista português, Tem que falar com sotaque. Eu não sei, Se eu você não vai sei. citar um pensador português, Eu não sei. cite-o com a devida cadência vernacular que a Não, mas figura, que a envergadura filosófica do Sardinha exige. mas o que ele fala as famílias formam as comunas, as comunas formam a província, as províncias formam a nação. Sim, Né? perfeito. É isso. Ele não fala indivíduo forma família, não. Só as famílias Até porque o indivíduo não forma uma família, você existe. precisa de dois. Né? Exato, e não existe aquilo Não ali. dá. Você tem uma reprodução por brotamento. Sou um indivíduo, opa, me dividi em dois aqui, meti uma meiose e agora sou dois. Exato. Não dá. Pronto. Então chega aí um ponto que o nosso povo, a nossa comunidade esteja se acabando, morrendo. Certo? Qual comunidade? Você quer fazer esse recorte ou só a nossa comunidade? Nossa comunidade, que eu digo como se fôssemos a nossa província, o Brasil, o brasileiro, ou o caso que acontece hoje no Japão, que está assim... O Paraná, meu Paraná Pronto, está seu morrendo. Paraná, pronto. Tens o que és necessário para esmagar o rato? Exatamente. Júnior, né? Isso que está acontecendo. O Paraná esteja morrendo. Você seria a favor de, por exemplo, uma questão de ser compulsório a reprodução? Compulsória? Depende. É muito difícil a gente dizer isso porque teria que analisar quais são as circunstâncias que estão levando o Paraná a estar morrendo, blá blá. Mas eu sou a favor, e é isso que eu estava falando, eu estou com o grupo aqui, com o André Sena, que a gente está tentando estancar essa sangria, e eu sou a favor de criar bons incentivos. Mesmo sabendo que com bons incentivos muita gente ainda escolhe não ter filhos, mas criar bons incentivos para que as pessoas tenham. Por exemplo, uma coisa, abre uma pesquisa aí, vamos ver, eu quero saber o que o chat acha. Por exemplo, isenção de imposto, tá? Para os casais que já têm filhos e progressivo, uma escadinha. Então, assim, tem um filho, já tem uma isenção de imposto. Tem 2 filhos, tem uma isenção de imposto maior. Tem 3 filhos, maior ainda, desproporcional mesmo, sabe? Porque o que a gente está vendo e os dados estão mostrando? Que é mais fácil você incentivar alguém que tem 2 filhos a ter 3 do que incentivar alguém que não tem nenhum a ter 1.
O custo de você pegar alguém que tem 0 filhos, né? O custo econômico, a gente está falando, o custo de incentivo, não necessariamente o custo monetário. De você pegar alguém que tem 0 filhos e fazer essa pessoa ter um filho e convencer esse casal a ter um filho é muito grande. Agora, tem muita gente que a gente conversa que tem 2 filhos, que a pessoa fala, eu teria um 3º filho se eu tivesse um pouquinho de dinheiro a mais, ou se a escola fosse um pouquinho mais barata, ou se tivesse algumas outras condições, né? Então... Assim, você bota uma pesquisa aí pra gente, pro chat responder, por favor, operador. Qual pesquisa? Isso, se as pessoas acham interessante uma proposta assim de isenção fiscal, né, principalmente de imposto de renda, que a gente está falando, tá, para casais que têm filhos e aí ser progressivo. Quanto mais filhos você tiver, maior a isenção, até eventualmente uma isenção total. De imposto de renda com, sei lá, talvez 3 ou 4 filhos. Porque aí, cara, não resolve o problema global, não resolve, mas ajuda a estancar. Então, se a gente tá falando, hoje a gente tá em 1.8, daqui a pouco a gente vai estar em 1.6, daqui a pouco a gente vai estar, sei lá, tipo a Coreia, que se não me engano tá em 0.8 ou 0.9, né? Que você tá falando que em, sei lá, 200 anos não tem mais um coreano no mundo nesse ritmo. Então, eu acho que enquanto a gente não conseguir resolver o problema e encontrar uma maneira de resolver o problema, pelo menos estancar essa sangria, cada passo de estancamento dessa sangria, eu acho importante. Queria ver a opinião de vocês e é algo que a gente está estudando e eu estou estudando como proposta legislativa. Gostei das ideias. Eu achei interessante. O André Sena, que é o professor da PUC Rio de Janeiro, que está ajudando a gente. O Antum está lá no grupo também. Temos alguns pesquisadores aqui da USP. É uma galera bem bacana, uma molecada muito boa. E, enfim, é isso. Tá, é que aqui tá mostrando só a do like. Tá na enquete antiga aqui ainda. Ih, peraí. Então a outra coisa que eu queria falar era do argumento de isso. Eu acho que você pode me ajudar também. A gente pode ir até numa perspectiva metafísica, que é ter um filho é egoísmo porque você está colocando outra pessoa para sofrer no mundo. Vi algumas 3 pessoas comentando com esse tipo de comentário e a gente que está na nossa live. Esse tipo de coisa, assim, imagina a tristeza que deve ter sido a casa da pessoa. Tem muito trauma familiar também. Claro, mas assim, nisso a gente tem que entender que, cara, sofrimento é parte da existência. É porque eu tenho uma dificuldade também com essa ideia de que as pessoas estão sempre buscando evitar todo tipo de sofrimento. E também como se Perfeito. a vida fosse... uma eterna fuga do sofrer. Exatamente não isso. O que é a vida? É tentar ser feliz, é buscar a felicidade. Não. Liberalismo, né? Pursuit of happiness. Aí é o seu liberalismo que você adora aí, ó. Não, mas é exatamente isso. Você está sempre tentando... Bom, e principalmente a ordem pós-45 é isso, né? Não, precisamos sempre de pacificação, uma harmonia, etc. Fugir do sofrimento. Isso é uma imbecilidade, assim, completa. Existencial, né? Existencial. Sim. Você é uma pessoa vazia. Não à toa, tudo que você terá na sua vida será um grande entretenimento. A única coisa que vai restar para você é uma sequência de grandes entretenimentos. Não à toa, essas pessoas acabam afundando em um certo hedonismo que já não... Com o passar do tempo não será suprido mais por festas, etc. Vai ser suprido pelo quê? Pela escrolagem. Estão colocando aqui, ó, a frase do Machado de Assis. Não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Né? Então tem gente que pega essa porra e acredita... O mais incrível, sabe o que é? O Machado de Assis, ele tinha uma coisa muito interessante, que era o fato dele, de fato, entender essa certa natureza pessimista do homem, né? Que é a própria miséria do homem. As pessoas tomam isso como uma espécie de uma frase que se torna quase que um lema para a vida. Sim. Né? E não é isso. É a mesma coisa do porquê eu tenho certeza que Capitu traiu. Sim. Sabe por que Capitu traiu? Por quê? Porque quem escreveu foi Machado de Assis. E só pode ter ocorrido uma traição. Porque é a miséria do homem. É a miséria da vida humana. Sim. E vamos lembrar, né, gente? Se o Machado de Assis... Bom, se ele não tivesse nascido, não teríamos Machado de Assis, mas 2, mais importante. Se Machado de Assis não tivesse sofrido, não teríamos Machado de Assis. Perfeito. Machado de Assis é produto do seu sofrimento. E é através da sublimação do nosso sofrimento que nós conseguimos ser grandes. De novo, vamos lá, que a gente fala, futuro glorioso. Só existe glória através do sofrimento. Se não tem sofrimento, não tem glória. Se não tem sublimação do sofrimento, não tem arte. Se não tem sublimação do sofrimento, não tem
o milagre da existência humana e a dignidade da existência humana em sua completude, né? É porque nós sofremos e transcendemos e sublimamos aquilo que sofremos que nós crescemos. Não há crescimento sem sofrimento. Então, assim, legar alguém ao sofrimento é a mesma coisa que dizer legar alguém ao crescimento, legar alguém à evolução. É um processo duro, é um processo sofrido, é um processo árduo, mas é um processo bonito. É o processo que nos torna humanos, é o processo que aponta para o metafísico, que aponta para o espiritual, é o sofrimento. Olha, vamos lá, vamos lembrar o exemplo de Cristo. Imagina se Deus, né, virasse e falasse assim, não vou colocar o meu filho sobre a terra porque ele vai sofrer. Não! Deus coloca o filho na terra porque ele vai sofrer. É exatamente porque ele vai sofrer que ele escolhe nascer, né? O filho escolhe vir à terra. É por causa do sofrimento. Né? Então, eu acho que a perspectiva cristã, a perspectiva religiosa ajuda a gente a entender muito bem isso, né? É através do sofrimento e por causa do sofrimento que nós somos grandes, que nós aspiramos então ao eterno e ao infinito. Perfeito, perfeitamente. Bom, pode colocar aí essa segunda. Vamos, vamos falar as coisas mais leves um pouco. Esse aí, esse cara, puta que pariu. E eu vejo que é um discurso bem parecido com o nazismo mesmo, assim. Se você trocar negros e judeus por mulheres, é o mesmo discurso. Tá, eu vejo que é um discurso bem parecido com... Operador, todo mundo já deu. Você jogou a bomba e não deu contexto. Foi, ó, fala. Então, ó, o mítico... O mítico é qual? É o gordinho? É esse aí que tá no... Ah, tá. Ah, então o Igão, ele tá comparando os Red Pills com os bigodinhos. E aí essa é a reação do Mítico quando ele solta essa num podcast com a Erika Hilton. A Erika Hilton tava no podcast. Tava. Entendi. Não, gênio. É um debate. Ó, esquece aqui o que a gente tá falando, tá? A gente é Bobson, debate alto nível. É isso aí, ó, bicho. Eu acho engraçado, porque o que ele está falando? Ele está fazendo uma construção, basicamente, é aquilo que a gente falou mais cedo aqui no programa, que é a construção da vítima, né? Que tudo que, então, não exalta a vítima, vocês podem ver lá no começo da live que a gente falou, tudo aquilo que não exalta a vítima é nazismo. Só que eu acho engraçado porque ele fala, bota de novo aí o argumento que ele está falando. Vamos lá. Peraí. Ele tá falando que se você substituir judeu e negro por mulher, é isso, né? Então, basicamente, você tem o discurso nazista. Ora, bolas! Então, se você substituir mulheres por burguesia, então você tem o discurso nazista, é isso? Então, o comunismo, na verdade, é um nazismo, né? Porque, afinal, se você pegar e substituir qualquer classe por outra classe e dizer que você tem uma ideologia que persegue uma classe específica de pessoas, então é nazismo. Então, a esquerda seria nazista porque ela persegue a burguesia? Porque ela acha que os burgueses são o mal encarnado na sociedade, é isso? Faz sentido. Você vê como é uma bobagem sem tamanho isso que ele está falando, né? Se tivesse alguém com cérebro nesse programa, deveria ter feito essa pergunta para ele, mas infelizmente ali a rigidez intelectual é abundante. Quer ver de novo esse? Não, obrigado. Obrigado, assim, não tem motivo. Bom, Pedro, acho que a gente tem que falar só uma coisa rápida aqui. Tá. Só para poder dar uma explicação, não vou explicar nada demais, só para deixar claro, porque muitas pessoas estão perguntando. Diga. Acho que vale a pena, não vale? Não sei o que aconteceu. Não, estão perguntando, sim, saiu uma nota agora sobre o desligamento de Glenda Varoto, espectro cinza do MBL, está lá no, Cadê a no nota? perfil, está no perfil do MBL, no Instagram. Então sim, galera, é verdade. Houve um desligamento pacífico entre as partes, não há nada, a própria nota deixa isso claro, que é um desligamento pacífico entre as partes, apenas, talvez uma divergência, não sei o motivo. Mas sim, é verdade, esse é um ponto, não adianta, não precisamos ficar perguntando e parece que está tudo bem. Aqui, vamos põe a nota aí, vamos só ler. Eu também não sei o que aconteceu, tá, gente? Aconteceu ao vivo aqui, então eu não sei o que rolou, depois a gente pergunta e nas outras lives as pessoas podem vir mais, então, habilitadas a dizer o que aconteceu. Que eu realmente não estava nem sabendo, tanto que o Orlando falou, eu não sabia que tinha rolado. Momento Brasil Livre informa que a influenciadora Glenda Varoto, que é Espectro Cinza, não faz parte mais de seus quadros. A decisão em comum acordo por questões pessoais dela. Tá, então basicamente ela decidiu sair, tá ok? Respeita uma vontade da influenciadora de seguir uma nova trajetória profissional. É isso. Faz parte. Não tem nada demais, é somente isso mesmo. Muitas pessoas perguntando e é só isso. Tá. Pronto.
Beleza. Tem mais pauta? Vamos de pimba? Estamos com 2 horas de Estamos live? com 1h50 de live, 1h48 minutos. Vocês querem ir pros pimbas? Vamos pros pimbas. Cê que- Vamos Pimba, pros vocês que mandam aí. Eu ainda vou gravar uma entrevista agora pra Valete Plus com Tá. o professor Ricardo e depois ainda vou pra um jantar com um rapaz de saúde do Livro Amarelo. Vamos conversar sobre a parte de saúde. Um rapaz de saúde, você tá falando que é um jovem esbelto, assim? um rapaz de saúde? Ele é da área de saúde, da área de saúde. Os caras rindo aqui. Ai, ai. Pô, vocês são tristes, cara. Vocês são tristes. Vamos lá. O Lucas Gilson mandou R$10. Vocês viram que agora o Flávio também está copiando Caneta Azul? Está omitindo propostas? Ai, ai, ai. O Igor Fernandes Lopes mandou R$5. Precisamos de um react vídeo do comentarista da Globo News no estúdio falando que o Zema tá atrás do Renan do partido Missões nas pesquisas. Teve essa? Essa eu não vi, não. Ai, ai. O Diego Cardena mandou R$5. Falem sobre a polêmica com o ator Juliano Casarré. Eu não sei que aconteceu. polêmica. Você sabe que polêmica que é essa? Sei sim. O Juliano Casarré disse que vai fazer um evento, um curso, algo assim, para homens de valor, homens conservadores e blá blá blá. O que aconteceu? Ele fez um post no Instagram sobre esse curso dele. Foi invadido por todas as atrizes globais do mundo que saíram assim do rejunte do azulejo. Eu nem sei. Põe a cara dele aí. Eu nem sei de quem que a também gente não tá sei falando quem pelo nome. Bota a lata dele aí pra gente ver quem é. Juliano Casarré, né? E aí o Juliano Casarré simplesmente foi inundado por essas pessoas, que atrizes globais, esse aí mesmo. Ah, sei quem é. Tá. Entra no Instagram dele que você vai conseguir ver os comentários. Boa, vamos lá, vamos Vai lá. lá no Instagram dele, Juliano Casarré, que você vai conseguir ver lá nos comentários. E aí, foi acusado, por exemplo, de estar reproduzindo um discurso que mata mulheres diariamente. Né? De novo, um Ah, discurso que não exalta a vítima. Exato. A Elisa Lucinda, que temos que lembrar, Elisa Lucinda é a mulher que cantou a música do MC Pose do Rodo em um evento do Ministério da Saúde do governo Lula. Né? É sempre bom lembrar quem são essas pessoas. Colocou que Jesus Cristo era de esquerda. Né? E como Jesus Cristo era de esquerda, está muito mais próximo do PT do que desses homens de valores conservador. Então, tudo isso a polêmica em torno dele foi inundado por diversas mulheres ali comentando. A Marjorie este ano falou que ele não inventou esse discurso, mas que ele apenas reproduz um discurso violento contra mulheres. Entendi. Bom, é isso, pode Tomara seguir. que ano que vem ela fale outra coisa, então. Porque este ano já Este falou ano já bastante falou- bobagem. falou- Já falou bastante não me aguento com a Marjorie este ano. De Curitibano ainda, viu? Excelente atriz. Excelente atriz. E, por favor, quem gostar de um bom teatro, entre na Valete Plus. Nada a ver com nada, assim. Entre